Olá, eu sou a Ana Venturini. E eu sou o Felipe de Paula. E eu sou o Pedro Ancel. E este é o 6º episódio da 3ª temporada do Revoar, o podcast do LAUT, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. Nessa temporada, o assunto é vigilância e vigilantismo. Nos episódios anteriores, falamos bastante sobre vigilância pelos ângulos mais diversos. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o vigilantismo propriamente dito. Nossos entrevistados são o Bruno Paes Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, e a Camila Assano, diretora de programas da Conectas. Para começar, acho que é importante a gente relembrar o que estamos chamando de vigilantismo. A gente falou disso lá no primeiro episódio, lembram? Felipe, só que agora a gente vai se aprofundar nessa ideia e conversar sobre ações consideradas vigilantistas. Claro que há diferentes usos para a expressão, Ana, mas para o que adotaremos aqui, o primeiro ponto fundamental é a ideia de que, diante de uma resposta insuficiente, de uma negligência do Estado, ou mesmo pelo entendimento de certos grupos de pessoas, esses grupos surgem para tentar resolver supostos problemas de forma independente e, na maior parte dos casos, de forma violenta e à margem da lei. É o que a gente costuma chamar de fazer justiça com as próprias mãos. Parece coisa de filme de super-herói, mas infelizmente isso acontece na vida real e resulta em violência física ou psicológica. E como a gente já falou nessa temporada, há grupos que são alvos desse tipo de ação com mais intensidade e frequência. O Bruno Paes Manso trouxe pra gente essa noção de que práticas vigilantistas surgem como resultado de uma inação ou de uma ação insuficiente do Estado. Então, eu acho que o vigilantismo surge nesse contexto de uma instituição democrática frágil, diante de uma população se sentindo vulnerável e que grupos passam a usar a violência como um instrumento de estabelecer uma ordem que nunca chega, né? E isso vai acontecendo permanentemente, né, ao longo do tempo, né? Eu acho que, no geral, teria essa conotação mesmo, né, de grupos que se formam mediante instituições democráticas frágeis, né, e eles passam a tentar se colocar como um substituto da justiça mais eficiente por usar a violência como um instrumento para impor a ordem nesses lugares, muitas vezes o extermínio e tudo mais. A Yasodhara Córdova, nossa convidada lá do primeiro episódio, também mencionou que o vigilantismo é uma reação a uma situação desequilibrada. Ela trouxe o exemplo dos vigilantes, um termo que é muito usado para se referir a profissionais de segurança no Brasil. É comum vermos bairros de várias cidades com vigilantes, que cuidam da segurança daquele território. Diferentemente das outras ações vigilantistas que a gente vai falar no episódio de hoje, essa normalmente não acontece à margem da lei. Isso porque, desde 1996, a atividade dos vigilantes profissionais passou a ser regulada e fiscalizada pela Polícia Federal. Antes da gente se aprofundar no assunto, é importante a gente fazer uma contextualização rapidinha sobre as normas que regulam a atividade de segurança privada no país. As bases dessa regulação foram lançadas em 1983 pela Lei Federal nº 7.102, que estabelece regras para a criação do funcionamento de empresas privadas que exploram serviços de vigilância. Essa lei foi alterada várias vezes ao longo do tempo, sendo que uma de suas principais mudanças aconteceu justamente em 1995, quando a Lei 9.017 conferiu à Polícia Federal as atribuições de regular, coordenar e fiscalizar os serviços de vigilância. Segundo essa lei, o termo vigilante se refere ao empregado contratado para execução das atividades de segurança. Inclusive, existem critérios que precisam ser preenchidos para ser um vigilante, como ser brasileiro, ter no mínimo 21 anos, ter cursado pelo menos até a 4ª série do 1º grau, ser aprovado em um curso de formação de vigilante, passar por exames de saúde física, mental e psicotécnico, não ter antecedentes criminais e não ter pendências eleitorais e militares. Boa, Pedro. Então, para que não haja dúvidas, hoje nós não adotaremos a definição da legislação. Mas ter essa noção sobre a lei nos ajuda a trazer um outro ponto fundamental, que é a conexão entre o vigilantismo e a ideia de segurança. Vamos começar pensando no contexto urbano e depois a gente fala das questões rurais. O Bruno contou pra gente que o vigilantismo aparece com mais força no contexto da expansão urbana do final da década de 50. Com o crescimento das cidades, a atuação estatal se mostrou insuficiente para lidar com a chegada de novos grupos populacionais e as condições urbanas precárias.
O Bruno falou também que instituições fracas ou insuficientes são solo fértil para o surgimento de grupos paralelos que tentam resolver os problemas que o Estado não consegue solucionar. Eu gosto de pensar o vigilantismo mais no contexto urbano, que começa a aparecer com força nas cidades nos anos 60, né? Você tem, principalmente no final dos anos 50, quando as cidades estão crescendo, Rio de Janeiro e São Paulo crescendo, mas principalmente Rio de Janeiro, capital federal ainda, no final do governo JK, surge o primeiro grupo de policiais prestando conta para uma cidade com medo e que estranhava os novos bairros e as pessoas que passavam a morar nas favelas, em condições urbanas precárias, e que se deparava com uma polícia incapaz de lidar com aquilo que acontecia, né? E esses esquadrões da morte, que surgem os primeiros em 1958, oferecem essa ideia de que você, para lidar com os bandidos que vinham desses lugares, o caminho era exterminá-los, né? Matá-los, porque dessa forma você conseguia exercer um certo controle na ordem daquela cidade que estava muito amedrontada. Depois tem um outro grupo de Esquadrão da Morte que surge nos anos 60, é formada uma irmandade de policiais para fazer a guerra contra o crime em 65, que é a Escuderie Lecoq. Os policiais de São Paulo vêm para o Rio de Janeiro aprender sobre o Esquadrão da Morte e passam a matar em São Paulo também. E isso vai se desdobrando nas próprias instituições que se organizam nas cidades, né? Então você tem a polícia militar e a própria estrutura de segurança, que aposta muitas vezes nessa guerra contra o crime nos bairros vistos como perigosos, acreditando que a violência é uma forma pedagógica e um instrumento para tentar levar uma ordem diante de instituições democráticas frágeis, né? Que são vistas como incapazes de garantir a lei ou de preservar a lei. E isso vai se desdobrando de diversas maneiras, né? Você tem os grupos de extermínio na Baixada Fluminense, o Mão Branca nos anos 80, em São Paulo tem os justiceiros também, que são formados nos bairros periféricos, né, paralelamente à violência policial. A Camila também destacou que as ações vigilantistas costumam ocorrer nesse vácuo deixado pelo poder público ou também em casos em que o governo incentiva atos violentos, a intolerância e a perseguição de pessoas. Quando a gente pensa nessa pegada de vigilantismo como a sociedade se organizando por grupos que são privados, que promovem violência, promovem perseguição, são grupos que eles sim partem da sociedade, existe um componente da vida privada, só que aqui existe ou um vácuo que é deixado pelo Estado, pelo poder público, ou mesmo um incentivo quando o poder público ele age de modo a incentivar práticas violentas, intolerantes e de perseguição. Então aqui, por mais que a gente, quando olhe para a lógica do vigilantismo nesse sentido de iniciativas no âmbito da sociedade que seriam paraestatais, ainda assim existe essa relação direta com o Estado e com o poder público, né? Como eu mencionei, seja pelo vácuo deixado, e é um vácuo propositadamente deixado, ou por um poder público que age a fim de promover políticas públicas e legislações que incentivam essa dinâmica de perseguição, intolerância. E aí volta para o ponto que é da segurança. Olhar a segurança, seja a ideia da segurança nacional, né, daquela doutrina da segurança nacional, do inimigo externo e de como a gente tem que se proteger, uma hora é comunismo, outra hora é globalismo, e aí abre toda essa criatividade autoritária, mas também a segurança no sentido de segurança pública. Então, quando a gente vê casos, né, como esses de linchamento, estão muito ligados a essa ideia que foi criando no Brasil de que segurança pública ela tem que ser uma política violenta, uma política de morte, e não uma política justamente de segurança, e que essa segurança permita a dignidade e a liberdade da vida das pessoas. A Camila Sano também trouxe pra gente uma outra perspectiva do vigilantismo, que corresponde ao uso da máquina pública e de mecanismos institucionais com o pretexto da segurança nacional para reduzir direitos e perseguir pessoas. Na Conectas Vigilantismo, a gente tem olhado como esse uso da máquina pública, realmente, né, o poder público e as suas instituições e seus vários órgãos e mecanismos institucionais da máquina pública, sob o pretexto
de uma segurança, seja uma segurança nacional ou uma segurança pública, de acabar minando a liberdade dos indivíduos e também usando a máquina pública para perseguir e intimidar vozes críticas, opositores, pessoas que não pensem igual ao atual governo que esteja no poder. Então a gente tem dado um pouco essa roupagem para a discussão de vigilantismo. As duas visões estão relacionadas ao histórico autoritário do país e também à forma como a sociedade brasileira passou a ver a segurança pública como sinônimo de violência. O Bruno contou um pouco sobre essa conexão entre o vigilantismo, a ditadura e a ideia de inimigo interno que discutimos no episódio passado. Ouve só. Sem dúvida, o período da ditadura militar foi muito importante para fomentar a ação desses grupos, né? Não apenas porque boa parte dos integrantes dos Esquadrões da Morte, desde o Sérgio Paranhos Fleury, aqui em São Paulo, como o próprio Amaury Cruel, que foi o primeiro secretário de segurança na época do Juscelino Kubitschek a incentivar o primeiro Esquadrão da Morte, que depois era chefe da região sudeste aqui do Exército em São Paulo durante o golpe militar. Mas você teve também uma série de pessoas ligadas aos porões da repressão, né? Aos grupos que atuavam contra a guerrilha, que depois vão fazer parte e ter parcerias com grupos de Esquadrões da Morte e grupos de extermínio, né? O próprio Fred Perdigão, que é um coronel que atuava no SNI no final dos anos 70 e começo dos anos 80, que foi acusado de ser o responsável pelo planejamento da bomba do Rio Centro, um atentado que fracassou, mas que buscava colocar bombas para explodir um show de 20 mil pessoas no 1º de maio de 1981, ele depois vai trabalhar junto com o Anísio com grupos de extermínio na Baixada Fluminense, né? E que, na verdade, eles são visões complementares porque, mais do que uma visão política sobre a democracia ou sobre o Estado moderno, né, que o desafio das lideranças são representar os valores coletivos e fazer valer um contrato, um Estado de Direito, eles são movidos muito mais por uma ideia de guerra a certos bodes expiatórios vistos como um empecilho do desenvolvimento nacional ou da ordem nas cidades. Então, eles trabalham muito mais com essa ideia de que a ordem se impõe pela guerra contra esses bodes expiatórios que são vistos como um empecilho, né? Então, acaba sendo um diálogo muito fácil entre os grupos formados nos doicodes e nos porões para o combate à guerrilha. Quando a guerrilha acaba, 74, 75, eles passam a usar esses aparelhos e essas ideias e essas estratégias para a guerra ao crime, que passa a ser o grande inimigo das cidades, né? Então, é uma forma de lidar com o problema violenta, com uma mentalidade de guerra, que acaba dialogando e continua na democracia, principalmente nas polícias militares, né? Mas com uma ideia de segurança pública, de que para você lidar com o crime, você precisa ocupar os territórios vistos como perigosos e agir contra grupos vistos como suspeitos, né? Negros, pobres, moradores de periferias ou de favelas. Então, você tem uma guerra diária, cotidiana, permanente nesses territórios. Como se dessa forma você, pedagogicamente pela violência, ensinaria que existe lei, existe Estado de Direito, ou exterminando algumas dessas pessoas para deixar a sociedade mais segura. Isso é algo que permanece da ditadura militar durante a democracia e se fortalece na democracia. A democracia não consegue desconstruir essa ideia, né? E não consegue controlar a ação das polícias e desses grupos, né? Agora, vamos voltar aos Esquadrões da Morte, ponto levantado pelo Bruno e apontado por muitos como a origem das milícias cariocas. A história é a seguinte: no final dos anos 50, no Rio de Janeiro, começam a surgir denúncias de execuções realizadas por um grupo organizado de policiais. Um policial morre num tiroteio com marginais. Ao seu enterro, comparecem 80 policiais, que num juramento macabro, prometem executar 10 marginais por cada policial morto. Em 72 horas, a promessa era cumprida. Foi a maior demonstração pública de força do Esquadrão da Morte, cujas violências começaram a ser conhecidas em 1968. Após o extermínio de cada marginal, os policiais enfatizam: matamos sim, mas com critério.
A notícia que você acabou de ouvir fala sobre a morte do famoso detetive da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Milton Lecoq. Ele morreu no ano de 1964, durante uma troca de tiros com um dos bandidos mais procurados da capital fluminense na época, Milton Moreira, o cara de cavalo. A morte de Lecoq marca o surgimento do mais famoso esquadrão da morte do país, a Escuderia Lecoq. Criado para vingar a morte do detetive, o grupo mobilizou muitos policiais que participaram voluntariamente das diligências atrás do assassino, morto poucos dias depois com mais de 50 tiros. Entre os executores estava Guilherme Godinho Ferreira, o Sivuca, que depois foi eleito deputado estadual com o bordão "bandido bom é bandido morto". O esquadrão atuou nas décadas de 1960, 70 e 80 e foi extinto nos anos 2000. Ao menos 1.500 pessoas foram mortas pelo grupo apenas no Espírito Santo. Em São Paulo, o Esquadrão da Morte se estabelece a partir do final dos anos 60, já após o golpe militar, e começa a funcionar com mais força e em conjunto com o Estado na execução de suspeitos e bandidos. Entre 68 e 69, o Esquadrão Paulista passou a agir enquanto grupo independente e atuou em conjunto com a repressão política da ditadura. No livro Rota 66, A História da Polícia que Mata, o jornalista Caco Barcelos aponta que, aparentemente, as rondas ostensivas Tobias de Aguiar, a famosa Rota, assumiram o papel da limpeza social por meio do extermínio no estado de São Paulo. Para alguns, a Rota e a sua manutenção nas polícias após o fim da ditadura representou verdadeira institucionalização do Esquadrão da Morte por causa de sua violência e do número de mortes. Só que mesmo após o retorno democrático, as ações vigilantistas não acabaram e não ficaram restritas aos esquadrões da morte. A década de 90, por exemplo, foi marcada por muitas chacinas no Rio de Janeiro e em São Paulo. E, Ana, além de Esquadrões da Morte, um segundo grupo se destaca nas chacinas e em outras ações vigilantistas, as milícias. O Bruno Paes Manso é especialista nesse assunto. Em seu livro República das Milícias, ele conta a história da violência no Rio de Janeiro nas últimas décadas. O livro vai desde a repressão da ditadura até o assassinato de Marielle Franco, passando pelo surgimento de grupos de extermínio, o poder dos bicheiros e sua relação com políticos e policiais, o narcotráfico e a expansão das milícias. Apesar da atuação das milícias ter raízes antigas, o termo é mais novo e o fenômeno tem crescido nas últimas décadas, chegando até a disputar a hegemonia com outros grupos criminosos. E não dá para pensar nas milícias sem pensar no Rio de Janeiro. O Bruno contou um pouco mais pra gente sobre as origens históricas da formação das milícias urbanas que atuam no Rio de Janeiro e como as atividades desses grupos paramilitares foram se desenvolvendo ao longo do tempo. As milícias surgem no Rio de Janeiro e estão muito vinculadas à história da dinâmica criminal no Rio de Janeiro. Há uma tradição e uma relação da polícia com a contravenção e com o crime muito presente na história do Rio, né? Principalmente a partir do jogo do bicho, né? Da relação das polícias do Rio de Janeiro com o jogo do bicho. E da relação que eles passam, inclusive, a exercer com os traficantes de droga, né? Como espécies de inimigos da cidade, né? Então, o tráfico gerava muito medo nas cidades, mas, ao mesmo tempo, a polícia conseguia manter uma relação econômica com eles a partir dessa ambiguidade e dessa relação muito próxima com o crime, fazendo extorsões, cobrando arregos, espólios de guerra, como eles chamam, vendendo armas, munições e as próprias drogas apreendidas. Isso sempre fez parte da cultura da cena policial no Rio, junto com o crime. Só que o crime no Rio de Janeiro também tem uma particularidade, que é o comércio varejista de drogas, que passa a se desenvolver ao longo dos anos 80, tem uma relação muito forte com o território. A venda varejista de drogas no Rio de Janeiro depende do controle territorial dos bairros. E isso foi crescendo e se espalhando ao longo do tempo e cada vez mais dependendo de um controle territorial fortemente armado dos grupos para garantir a venda varejista nos seus territórios. E essa dinâmica implicou uma série de confrontos na cidade e uma série de ações em busca de mercado, de território, entre grupos rivais, que deixava a cidade em pânico. Mesmo porque, com o tempo, os armamentos eram muito pesados, né? Passaram a fuzis, balas que furam portas de carro e paredes de casa, né? Essas balas traçantes no meio da noite, que deixava a população muito vulnerável. E as milícias, elas surgem como um novo modelo de negócio a partir dos anos 2000, com uma proposta de controlar territórios, para evitar
que as facções chegassem nesses territórios que eles controlassem. Então, eles passam a se colocar como uma espécie de governos territoriais também. Um novo modelo de controle territorial feito pelos paramilitares, principalmente na região da Zona Oeste, no entorno de Jacarepaguá e de Campo Grande e Santa Cruz, que começa a se expandir pela Baixada, pelo interior do Rio, principalmente ao longo dessa última década, né? Mas ocorre no Rio, e é importante, e surge no Rio, porque é uma proposta de controle territorial e de defesa armada do território. Primeiro, eles se colocam como um antídoto à expansão do tráfico, mas com o passar do tempo eles passam, inclusive, a gerir a venda de drogas nesses bairros e se aliar com grupos traficantes também. E como a gente já disse em outros episódios, as novas tecnologias e aplicativos de redes sociais tornaram a comunicação mais ágil e aproximaram pessoas que muitas vezes estavam em locais distantes. Isso também favoreceu as milícias e outros grupos vigilantistas. Eu acho que a tecnologia que mais ajuda e que foi um divisor de águas, né, para essas organizações é a tecnologia de comunicação, né, de WhatsApp, de redes sociais, Telegram, de celular, né. Isso permitiu aproximar essa rede, né, uma maior facilidade de comunicação e de construção de rede, né, de networking, de trabalhos horizontais e em diferentes territórios. Mas eu acho que, mais do que a tecnologia, a dominação é feita pela força bruta, né? Pela força armada, pela quantidade de fuzis. Inclusive, isso é uma coisa que apareceu muito para mim nas conversas, não sei se é uma coisa que chama a atenção do Pedro também, mas eu, como paulista, isso é uma coisa que me chamou muita atenção no Rio, é que o poder territorial dos grupos armados era medido, de acordo com as pessoas que eu entrevistava, pela quantidade de fuzis. Então, tem um grupo que tem 400 fuzis, um outro grupo que tem 200 fuzis, um outro tem 50. Eles fazem um bonde e conseguem juntar X fuzis para atacar ou para se defender, e por isso eles são mais fortes ou mais frágeis. Então, eu acho que a tecnologia ajuda, principalmente a questão da comunicação, inclusive dentro dos presídios e fóruns, os celulares permitem esse tipo de diálogo, que até os anos 2000 eram mais difíceis, né? Mas é principalmente a força bruta e a disposição para a guerra, a disposição para matar em defesa da autoridade deles, né, no território. Eles exercem uma tirania nos territórios e punem ou executam, na pior das hipóteses, né, aqueles que contestam seu poder e que ameaçam seu poder de alguma forma ou suas regras. Então, pode ser desde alguém que não paga uma taxa de segurança no comércio, que ele fala que está muito caro, ou depois de sucessivos aumentos ele resolve não pagar, no dia seguinte a loja dele é roubada e todos os equipamentos e material que tinha dentro da loja é roubado. Ou, principalmente nos anos 2000, quando era proibido o consumo de drogas ou a venda de drogas, alguém que fosse pego fumando maconha na rua podia tomar uma surra pública ou mesmo o corpo aparecer morto e o boato circulava, porque são pessoas que desrespeitam as regras ou desacreditam da autoridade da milícia, e essa violência tem um caráter pedagógico no sentido de buscar reforçar a autoridade que eles exercem naquele território. Então é uma espécie de tirania territorial. E além das punições pelas milícias, outra ação considerada vigilantista que merece destaque é o linchamento. Há muitos séculos, existem ações coletivas para punir pessoas acusadas de crimes ou de violações. Mas o termo linchamento só surgiu nos Estados Unidos no século XVIII. Vale destacar que, apesar de serem tipos de justiça com as próprias mãos, há diferenças entre o vigilantismo que falamos até agora e alguns linchamentos. Enquanto no caso das milícias, esquadrões da morte e outros justiceiros, há uma vigilância para supostamente reprimir o crime, os linchamentos típicos são resultado de uma decisão súbita, espontânea e irracional dos linchadores. Segundo o professor José de Souza Martins, que pesquisa linchamentos no Brasil há mais de 20 anos, os linchamentos se baseiam em julgamentos frequentemente súbitos, carregados da emoção do ódio ou do medo, em que acusadores são quase sempre anônimos. Os linchadores se sentem dispensados da necessidade de apresentação de provas que fundamentem suas suspeitas, e a vítima não tem nem tempo, nem oportunidade de provar sua inocência. É um julgamento sem juiz neutro ou possibilidade de recurso. Em 2014, um adolescente foi espancado e preso por uma tranca de bicicleta a um poste no bairro do Flamengo, zona sul do Rio.
O adolescente foi encontrado sem roupas por um morador da região, que depois postou a foto do ocorrido na internet, e o adolescente foi acusado por outros moradores de ser um assaltante conhecido na região. Em 2015, um homem foi amarrado a um poste e espancado até a morte por um grupo de moradores após ser considerado suspeito de uma tentativa de assalto a um bar em São Luís, no Maranhão. Esses são só 2 exemplos emblemáticos, e a Camila refletiu sobre a relação desse tipo de reação pela sociedade e a própria atuação do Estado. Eu acho que esses casos mostram quanto a gente precisa urgentemente discutir o que é uma política de segurança pública. Porque por muitos anos, por muitos governos, em vários estados, o que predomina é uma ideia de uma política violenta, de morte, uma política que não olha com racionalidade, não olha para números, não olha para estudos, quando vai definir ações, por exemplo, como as operações policiais no Rio de Janeiro. Então, enquanto a gente tiver uma lógica que a resposta, vou pegar aqui o caso do estado do Rio de Janeiro como um exemplo, enquanto ainda for a resposta básica para a violência urbana, a operação policial, não tem como a gente esperar outra coisa que não uma sociedade onde tem essa violência toda, inclusive que leve a casos extremos como o caso que você menciona do linchamento. E o que a gente precisa é discutir quais são as bases e se isso pode ser chamado de política de segurança pública. E assim como no caso das milícias, as redes sociais também têm exercido um papel de disseminação de boatos e fotos sobre supostos crimes, o que contribui para a ocorrência de linchamentos. O Pablo Nunes, nosso entrevistado lá do 3º episódio, falou um pouco sobre isso. Agora, o vigilantismo é algo muito importante, eu tenho pesquisado isso já há algum tempo, e muito nessa chave de tentar entender como é que a população lida, com as informações que circulam na internet e como é que essas informações, de certa forma, podem gerar casos de linchamento e de justiça pelas próprias mãos nesse ambiente. Não é incomum a gente ter esses casos de vigilantismo por meio mesmo de pessoas, cidadãos ali, vizinhos, etc., nas páginas de Facebook que se dedicam aos temas de segurança pública em determinados bairros aqui do Rio. Não era incomum que em posts se tinha a veiculação de uma foto de uma pessoa dizendo que essa pessoa era uma suspeita de ter cometido um crime, seja um estupro, um roubo, etc. E posteriormente essa pessoa ser encontrada morta ou às vezes sofrer um linchamento e ter graves lesões. Isso, de certa forma, também está dentro de um histórico de linchamento e de justiça pelas próprias mãos que o Brasil tem, não só no Rio de Janeiro, mas em outros estados e regiões do país. Mas que aqui no Rio de Janeiro, de certa forma, tem uma nova especificidade que é o grande papel das milícias nessa situação. Outra coisa também que opera uma relação muito intensa aqui também na violência do Rio de Janeiro é o próprio WhatsApp. O WhatsApp é uma forma muito grande de espalhamento de notícias falsas, boatos, e que muitas das vezes podem levar a casos de espancamento e linchamento. Milicianos são muito organizados em grupos de WhatsApp, com ou não participação de policiais da ativa, e não é incomum também a gente ter casos em que policiais pegam um dado suspeito, tiram uma foto com seu celular e jogam num grupo para ver se alguém ali tem algum indício sobre essa pessoa. E muitas das vezes isso pode significar a morte mesmo de uma dessas pessoas presas, ou pegas por esse miliciano ou por esse policial. Então, tem vários mecanismos e várias formas de operar vigilantismo aqui no Rio de Janeiro e com uma participação muito frequente de grupos de milicianos. E vale lembrar também que ações vigilantistas também aconteceram na pandemia. Nos primeiros meses da pandemia no Brasil, os estados começaram a criar hospitais de campanha por conta do aumento do número de casos e internações. E no meio da crise com os governadores e do negacionismo da gravidade da situação, o presidente Bolsonaro pediu que apoiadores arranjassem uma maneira de entrar em hospitais de campanha e filmassem o interior do local para mostrar se os leitos estavam ocupados ou não. Isso desencadeou uma série de invasões a hospitais, apesar do risco de contágio. Inclusive as informações que chegam para nós, seria bom você fazer na ponta da linha. Tem um hospital de campanha perto de você, tem um hospital público, Arranja uma maneira de entrar e filmar. Muita gente está fazendo isso, mas mais gente tem que fazer para mostrar se os leitos estão ocupados ou não. E os casos de violência e justiça com as próprias mãos não têm apenas brasileiros como alvo. Tem se tornado cada vez mais recorrente casos de violência contra migrantes e refugiados.
derivam diretamente do que chamamos de xenofobia, um sentimento de hostilidade contra pessoas por conta da sua nacionalidade. A Camila lembrou que, apesar do Brasil ser um país composto por imigrantes e ter a fama de ser acolhedor para estrangeiros, isso depende muito de quem é o estrangeiro, da sua raça, de seus costumes, ou melhor, de que país ele vem. Bem interessante trazer essa discussão para o campo dos ataques contra migrantes e refugiados. Porque xenofobia é algo que a gente não fala muito no Brasil, porque fica esse suposto país que é aberto a todos e todas, é um país construído por migrantes, mas que na realidade nós temos um número muito preocupante de casos de ataques xenofóbicos e que também a xenofobia vem ganhando bastante força, né? Um caso que ficou famoso foi o dos haitianos. Em 2010, o Haiti foi devastado por um forte terremoto. A Cruz Vermelha estima que cerca de 3 milhões de habitantes sofreram com as consequências do terremoto. Mais de 300 mil pessoas morreram. E por conta da pobreza, o Haiti enfrentou muitas dificuldades para se reconstruir da devastação. Os efeitos da catástrofe e a crise econômica motivaram milhares de haitianos a migrarem para outros países. E o Brasil foi um dos principais destinos. Os países tinham laços estreitos desde 2004, quando o Brasil passou a liderar a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. A Camila nos lembrou também que a cidade de São Paulo sempre teve um intenso fluxo migratório, e os haitianos não foram os primeiros imigrantes a chegar aqui. No entanto, a cidade não tinha abrigos específicos para acolher migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. Esses casos de xenofobia estão espalhados pelo país, tem nos preocupado cada vez mais. E também um pouco nessa dinâmica de quando há ausência de resposta do poder público, o ambiente torna-se muito mais fértil para uma reação mais reacionária da sociedade, né? Então, se a gente pegar o exemplo de São Paulo sempre foi uma cidade marcada por fluxos migratórios. Então, dizer que foi uma novidade quando os haitianos chegaram em São Paulo é uma má condução histórica da política pública, né? Não estou aqui atribuindo a uma administração ou outra, mas São Paulo sempre recebeu fluxos migratórios. Como que a gente ainda não tinha um abrigo específico para recém-chegados, migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade? Porque é uma população que tem necessidades diferentes, não é, então, achar que você pode usar a estrutura de um abrigo para população em situação de rua, para questões de violência doméstica, são, assim, necessidades e formas de atender de forma distinta, né? Então, São Paulo já tinha percebido, tanto que na época a prefeitura já tinha criado uma coordenação de políticas municipais para migrantes e estava em processo de discutir, né, ter uma casa de acolhida, um abrigamento para migrantes recém-chegados em situação de vulnerabilidade. Mas o fluxo haitiano chegou antes. Tanto que aí teve que correr atrás e lidar com essa chegada. E disso, então, acho que a cidade finalmente aprendeu. Tanto que quando o fluxo venezuelano acaba também chegando a São Paulo, porque as migrações, elas são muito dinâmicas, né? E elas não ficam ali restritas às regiões de fronteira. São Paulo talvez estivesse melhor preparada, porque nós já tínhamos o CRAI, o Centro de Referência para o Atendimento ao Migrante. A gente já tinha esses espaços de acolhimento e abrigamento específicos, um conselho municipal para políticas migratórias, discussões que já estavam sendo avançadas no âmbito da Câmara de Vereadores sobre a temática. Então, isso já permite que a política pública, naquele momento, né, e não vou nem chamar de crise, porque não é uma crise migratória. A gente que, quando lida mal, acaba gerando a crise. Era um fluxo que faz parte da cidade, da dinâmica da cidade, sempre fez, né? A gente pode olhar que a história de São Paulo, pegando como exemplo, que sempre teve chegadas de pessoas de distintas nacionalidades ao longo do tempo. Eu acho que quanto mais as cidades entenderem, pararem de ficar tentando tampar o sol com a peneira e verem que essa é uma realidade e se adequarem e estarem melhor preparadas, até porque é melhor, né? Melhor que você tenha uma política pública já preparada, porque aí você não faz uma sobrecarga no sistema público de assistência social, no sistema de educação. Você consegue preparar também os servidores da ponta para saber que existe também população que tem questões tanto do idioma, como que podem trazer questões de saúde distintas por virem de outras partes do mundo. Nos anos seguintes à chegada dos haitianos, ocorreram diversos ataques violentos voltados a cidadãos dessa nacionalidade. Em 2015, 7 haitianos foram baleados no centro de São Paulo. Em 2018, mais 6 haitianos foram baleados. Pelas informações prestadas pela Missão Paz e por vítimas que estavam na escadaria da igreja, um dos responsáveis pelo ataque de 2018 estava de carro e, antes de atirar, gritou:
Haitianos, vocês roubam os nossos empregos. Situação semelhante ocorreu em Roraima com os imigrantes venezuelanos. A cidade brasileira de Pacaraima, que fica na fronteira com a Venezuela, começou a receber milhares de refugiados a partir de 2016. Em 2018, um pequeno grupo de moradores de Pacaraima incendiou barracas e pertences de refugiados venezuelanos. Vídeos mostram os brasileiros gritando "Bota fogo!" e carregando pedaços de madeira e pedras. Nós vimos já nesses últimos anos de intensificação, da chegada dos venezuelanos e venezuelanas em Roraima, atos assim, muito, muito violentos e graves. Então teve casos de moradores da cidade de Pacaraima, que é a cidade que faz fronteira do Brasil, com a Venezuela, de moradores ateando fogo nos poucos pertences que os venezuelanos tinham e que estavam ali em situação de rua. Quando você tem a migração forçada, é aquela que as pessoas vêm muitas vezes com a roupa do corpo e uma pequena mochila, porque é uma travessia longa de muitas vezes semanas, e elas vão trazer o mínimo do mínimo, Aquelas cenas que a gente tem, um pouco de referência dos filmes, dos fluxos de refugiados. Então não é aquela viagem planejada em que você manda a sua mudança primeiro, separa seus objetos queridos, separa as fotografias da família, separa os livros, traz roupa de verão e inverno. Não. O fluxo de migração forçada, ele é pela sobrevivência mesmo. Então é aquela imagem que você vê de família chegando com o que dá para carregar nos ombros mesmo. Então esses poucos pertences foram queimados em um exemplo aí de atos violentos promovidos na própria sociedade. Teve também um caso que mexeu muito, que foi uma casa que estava alugada por venezuelanos que foi incendiada e até o menino acabou sendo vítima, um menino venezuelano. Muito caso também de destruição de barracas que as pessoas estavam em situação de rua vivendo. Aqui a gente fica sempre observando e analisando quando esses casos acontecem. Acho que é um bom exemplo dessa ideia de que esses atos do que a gente está chamando aqui de vigilantismo, dessas ações paralegais de violência e ataques, elas acontecem ou no vácuo de propósito deixado pelo poder público ou por incentivo de ações concretas do poder público. E aí eu dou exemplo no caso de Roraima e dos migrantes e refugiados. Quando a gente via, por exemplo, casos de ataques a venezuelanos que estavam vivendo em situação de rua numa praça, que ironicamente é a Praça Simón Bolívar. Esses ataques aconteceram logo depois que as autoridades locais decidiram que iriam tampar a praça. Então eles colocaram um tapume fechando totalmente a praça, proibindo que aquelas pessoas pudessem frequentar, colocar ali as suas barracas. Então é uma reação quando o poder público toma atitudes que são intolerantes, que são irresponsáveis. Já acontece isso. As autoridades locais, em um determinado momento, decidiram exigir que as pessoas tinham que ter passaporte válido para poder acessar o SUS lá em Roraima, o que é uma inconstitucionalidade, Você não tem que exigir nenhuma documentação para poder ter acesso ao Serviço Universal de Saúde. Quando a autoridade ela age dessa forma, cria espaço para incentivar, e aí a gente viu que nesse mesmo momento tinha também muitos ataques acontecendo. É importante dizer, Ana, que casos de xenofobia e violência contra migrantes também são influenciados pela cobertura dada pela imprensa. Muitas notícias utilizam termos técnicos equivocados para se referir aos imigrantes, não mencionam corretamente seus direitos ou usam expressões estigmatizantes. A Camila falou um pouco sobre isso. No tema de imigração, a gente tem conversado muito isso com jornalistas, sobre o papel da imprensa e do jornalismo no combate à xenofobia. Porque enquanto a imprensa estiver cobrindo, por exemplo, de forma equivocada nos termos, equivocada tecnicamente, então misturando o que é refugiado, de quais são os direitos dos migrantes. Então acho que tem uma questão mesmo de própria uma capacitação técnica para cobrir um fenômeno que sempre aconteceu e vai continuar acontecendo no nosso país. Também a questão sobre o uso de termos estigmatizantes. Então um deles é ilegal. Por que a gente está chamando essas pessoas de ilegais? Nenhum ser humano é ilegal, é uma das grandes bandeiras do movimento de imigrantes e refugiados. Então a migração ela pode ser irregular porque ela não está dentro das regras impostas pelo país, mas a pessoa não é ilegal, ela está em situação migratória irregular. Porque se você chama a pessoa de imigrante ilegal, você já trouxe todos os estigmas possíveis para aquela pessoa ser entendida como o errado.
A própria ideia do refugiado, falam muitas vezes, o refugiado é o foragido, né? Por que não pôde ficar no seu país? Está fugindo, é criminoso? Sendo que, na realidade, muitas vezes são pessoas que estão fugindo de perseguições, fugindo de grupos terroristas, fugindo de as mais distintas opressões também promovidas pelo estado de origem. A imprensa também, no caso de Roraima, a gente viu muito que era a imprensa cobrindo toda vez. Então era venezuelano rouba uma bicicleta, venezuelano rouba um celular. E isso vinha na manchete. Então, assim, qual era o sentido disso, né? De você destacar a nacionalidade, não o ato que aconteceu. Então, destacar na manchete isso. E também qual era o sentido de reportar coisas assim. Roubo de um celular é motivo para estar na home do principal jornal da cidade. Então, essas escolhas, que são escolhas editoriais, elas também são escolhas que vão acabar gerando, né, esse ambiente e aí também servindo como fator que sobe a temperatura também. E a gente tem conversado muito e tem sido bastante interessante essas trocas, porque muitas vezes é não proposital que isso é feito. Então, usar o termo ilegal, muitas vezes falar, é que é meio no automático. Que bom que você me chamou a atenção, porque a gente usava um pouco no automático. E aí, numa conversa, você vê a jornalista também já parando de usar, sabe? Usar termos como invasão. Por que a gente vai falar de invasão? Você vai falar de invasão haitiana? Calma, olha os dados. Então, tinha muito mais, por exemplo, portugueses no Brasil do que haitianos. Então, por que a gente usa o termo invasão para falar na época dos haitianos, mas não usa invasão para falar dos portugueses? Se a gente vai falar, né, de enxame, enxurrada. Então, assim, o quanto a gente vai também desumanizando essas pessoas usando esses termos que nem fatos numéricos de dados, de estatística se seguram. Então, acho que o papel da imprensa também é bem importante. Como pudemos ver até aqui, alguns grupos correm mais risco do que outros quando o assunto é vigilantismo. E já que falamos de contextos urbanos, não dá para esquecer das áreas rurais do país, da violência do campo e, especialmente, das violências contra povos indígenas e suas terras. Nos últimos anos, diversas organizações têm trabalhado para visibilizar a violência realizada por grupos privados contra os povos indígenas. Em 2016, o Conselho Indigenista Missionário criou uma plataforma que mapeia os assassinatos de indígenas ocorridos no Brasil entre 1985 e 2015 e já contabiliza 1.071 registros de mortes violentas. A plataforma se chama CACI, Cartografia de Ataques contra Indígenas, e também significa dor em Guarani. Pois é, Felipe. E esses números são apenas a ponta do iceberg de um problema muito maior e mais antigo. E aqui voltamos mais uma vez para a ditadura militar. Como já conversamos, esse período influenciou diretamente a formação dos esquadrões da morte e das milícias urbanas. Mas vocês sabiam que o regime militar também foi responsável pela criação de um grupo paramilitar destinado ao policiamento ostensivo das áreas reservadas aos povos indígenas? Estamos falando aqui da Guarda Rural Indígena, a GRIM, instituída por uma portaria da FUNAI em setembro de 1969. A Comissão Nacional da Verdade menciona a GRIM como uma organização que recrutava indígenas das regiões do Araguaia, Tocantins e Minas Gerais para atuarem como força policial nas áreas indígenas. Em 2015, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para tratar das graves violações de direitos dos povos indígenas durante a ditadura. A ação trata de 3 marcos importantes: a criação da Guarda Rural Indígena, a instalação de um presídio indígena no município de Resplendor, em Minas Gerais, conhecido como Reformatório Krenak, e o deslocamento forçado de indígenas para a Fazenda Guarani, em Carmésia, outro município de Minas Gerais, e que também foi utilizado como centro de detenção e tortura de indígenas. Na ação, o Ministério Público Federal relata que a GRIM era composta por 84 indígenas, recrutados de diferentes etnias, como os Craós, os Xerente, os Carajás e os Machacalli. Eles foram treinados pela Polícia Militar de Minas Gerais, que não só ensinava técnicas de tortura, como fazia demonstrações públicas dessas técnicas. Vamos ouvir agora o Edmundo Antônio Dias, um dos procuradores que assinou a ação civil pública. Os guardas rurais indígenas exerciam uma relação de poder que não estava prevista na forma deles se auto-organizarem. Isso é por si só uma forma de perversidade, porque você tem ali os índios sendo obrigados, sendo levados a exercer uma forma de controle não indígena através da mão indígena. E se até agora nós falamos do surgimento de práticas vigilantistas a partir do vácuo ou da falta de ação estatal, vamos aproveitar essa deixa histórica para tratar das ações que o Estado promove. Bom ponto, Ana.
A Camila destacou também como o poder público pode contribuir ativamente para essas práticas. É o caso dos atuais ataques a indígenas e quilombolas. No Brasil, é muito direto associar essa discussão, né, de ações paraestatais com a questão da segurança pública, e aí vem toda a discussão sobre milícias, por exemplo, mas também se a gente for pensar na lógica da violência rural e desses grupos que são ali, né, num contorno de grupos de segurança privada no âmbito rural e os enfrentamentos que tem, seja com movimento por direito à terra e reforma agrária no campo, grupos ligados a comunidades tradicionais como quilombolas, indígenas. A gente tem visto cada vez mais crescer os ataques de garimpeiros ilegais que ocupam ilegalmente terras indígenas contra povos indígenas, caso Yanomami e Munduruku, estão aí alarmando a sociedade dessa violência, e que esses grupos todos têm uma organização armada, né, e de segurança que faz não só essa armada segurança, mas também o ataque a esses grupos. Então, o Tucara, que é a Associação Yanomami, presidida pelo Dário Copenaua, que é filho do Davi, a Associação Tucara já vem denunciando a presença são mais de 20 mil, uma estimativa de mais de 20 mil garimpeiros que estão ilegalmente nas terras indígenas Yanomami. Com isso, devastando o meio ambiente. Primeiro que é uma atividade ilegal, não deveria existir dentro de uma terra indígena já demarcada. E eles estão desmatando e causando prejuízos muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente, com contaminação do mercúrio, inclusive, mas também atacando a saúde e levando doenças. Isso eu estou falando até de antes da pandemia. Imagina agora com a Covid-19. Mas epidemias e levando doenças que são arrasadoras para essas comunidades que não vivem nos ambientes onde nós vivemos, onde esses vírus e bactérias e, enfim, e essas doenças circulam. O que a gente tem já era esses danos ocorridos por essa atividade ilegal com uma tolerância do Estado, porque para você ter 20 mil garimpeiros dentro de uma terra indígena é porque existe uma tolerância dos órgãos de fiscalização. E para além dessa questão, né, da destruição do meio ambiente, a contaminação ambiental, mas as doenças, você ainda tem a violência mesmo. Então, nos últimos meses aqui, a gente tem visto aqueles ataques a tiros. Inclusive, 2 crianças Yanomami foram encontradas mortas, os seus corpos boiando no rio, porque no ataque a tiros dos garimpeiros contra uma das aldeias, essas crianças fugiram desesperadas e acabaram se afogando e morrendo. E ainda assim não temos uma atuação, uma reação à altura, mesmo do judiciário. Então já existe ali, no caso, né, da DPF, com relação à indígena, proteção dos indígenas durante a pandemia de Covid-19, um dos pedidos era a extrusão dos garimpeiros. Só que esse ponto ele não foi suficientemente tratado e incluída na decisão ali do Supremo. Então os movimentos dos povos indígenas, junto com entidades de direitos humanos, entidades ambientais, estão atuando, insistindo nisso. Se você for olhar o número de terras públicas que ainda existem na região amazônica, do quanto você poderia ter as atividades econômicas ocorrendo em outros locais, e a importância das terras indígenas, seja pelo direito constitucional dessa população, mas também porque as terras indígenas acabam sendo os locais onde mais se conserva o meio ambiente. A Camila, inclusive, lembrou de uma fala do presidente Jair Bolsonaro na ONU, em que ele promete que não irá mais demarcar terras indígenas e ataca uma das principais lideranças indígenas, o cacique Raoni, chamando-o de peça de manobra de governos estrangeiros. O presidente Bolsonaro que não tem o menor cuidado, tanto que quando ele faz essas falas sobre povos indígenas, imagina, o presidente Jair Bolsonaro usou a tribuna da Assembleia Geral da ONU em 2019, fazendo discurso na abertura da Assembleia Geral para atacar o cacique Raoni. Então, o presidente, a autoridade máxima do país, quando usa a tribuna da ONU para atacar uma liderança indígena amplamente conhecida e respeitada mundialmente, é de se esperar que exista uma proliferação de ataques a indígenas. Então, acho que esse é um ponto que me preocupa muito, a Conectas também. Acho que é algo que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, de mais atenção desses ataques, porque a gente já sabe, é patente o ataque vindo do poder público, da máquina pública contra os povos indígenas. Agora, o quanto isso está criando o tal do vácuo intencional e essa coisa do instigar para ataques que saiam, né, aparentemente espontâneos da sociedade, muito em breve a gente vai ver um crescimento dessa violência. Como vimos, essas ações vigilantistas são recorrentes no Brasil.
já que a violência é vista como pedagógica por parte da população e a política de segurança do Estado acaba deixando espaço para que esses grupos atuem à margem da lei e indivíduos sintam a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos e linchar suspeitos. Bom, Ana, e diante desse cenário, o que o Estado poderia fazer para evitar o crescimento desse tipo de atividade? Tanto o Bruno quanto a Camila destacaram a importância de repensarmos a nossa concepção de segurança pública. Enquanto prevalecer a visão de que só teremos segurança se tivermos violência, continuaremos tendo ações paraestatais e vigilantistas. Eu acho que o papel do Estado, e talvez o caminho a ser seguido pelo Estado, é prestar atenção na redução dos homicídios no Brasil. Porque os homicídios, mais do que um problema criminal, é um problema político. Porque os homicídios têm sido usados por grupos tirânicos, criminosos, tanto paramilitares como ligados ao tráfico, para impor sua lei nos territórios. Os territórios onde há concentração de homicídios são territórios onde tiranos tentam exercer seu poder e submetem uma grande quantidade de pessoas aos seus interesses criminais. Porque as pessoas precisam ficar quietas, precisam se sujeitar à violência desses grupos para que eles ganhem mais dinheiro e fiquem ricos a partir do crime, né? Então, eu acho que onde há muito homicídio no Brasil, e é um problema concentrado, mais de 50% dos homicídios estão em 82 dos 5 mil municípios brasileiros, e nessas cidades estão concentrados em alguns bairros, existem tiranos submetendo a população aos seus interesses criminais, né? Impondo uma ordem cruel e o silêncio, e muitas vezes as pessoas precisam abaixar a cabeça para essa tirania, porque não tem a quem recorrer, né? Cabe ao Estado buscar exercer o monopólio legítimo da força em defesa do Estado de Direito, em defesa da garantia de direitos. E eu acho que cabe à sociedade civil lutar pela redução da violência e redução dos homicídios. Então, talvez um caminho mais imediato seria focar na redução dos homicídios. Eu acho que seria uma forma de fortalecer politicamente as instituições. Difícil, assim, a lista do que esperar do Estado é tão longa, ainda mais pensando que estamos chegando num período aí já eleitoral, que nós temos eleições nos estados, onde o tema da segurança pública, das polícias, das prisões, acaba sendo tão marcante, né, nessas disputas das eleições estaduais. É esperar do Estado uma nova política de segurança pública. Eu acho que a gente precisa discutir isso, porque enquanto a gente continuar com esse modus operandi criminoso do Estado, de uma política que tem como alvo a população, ao invés de ter a população como bem máximo a ser protegido, e aqui ainda tendo como alvo especificamente a população negra, a gente vai continuar vendo esses atos aqui que a gente está discutindo de ações vigilantistas nesse sentido, de ações paraestatais violentas. Então, acho que de uma lista longa que eu tenho aqui comigo, eu destacaria esperar do Estado e daqueles que vão ocupar o Estado após as eleições de 2022, seja nos estados, né, nas unidades da federação ou no governo federal, que de fato finalmente mudem, porque da forma como está essa política de morte, ela já era insustentável, e não sei como, né? Um pouco o não poder respirar, que ficou tão marcado nos momentos em que George Floyd estava ali agonizando. É isso, assim, já não dá mais para respirar enquanto a gente tiver esse tipo de política de segurança pública. Então eu destacaria isso. E a Camila também destacou a importância da atuação da sociedade civil no combate a essas ações vigilantistas. Sobre sociedade civil, o que esperar, né? Eu acho que um dos pontos importantes é questionar e combater essas falsas verdades. Porque a gente acaba falando muito com a nossa bolha, sempre essa conversa, né, de falar com a bolha. Então, por exemplo, no tema de segurança pública, o caso da DPF da Favela nos dá uma oportunidade incrível de poder ter esses dados comparáveis, com operação policial e sem operação policial, o quanto o número de mortes promovidas pela polícia, mas também nas taxas de criminalidade, elas acabam reduzindo. Eu acho que é um papel nosso questionar constantemente essas falsas verdades no campo da segurança pública, seja também no campo da migração, né? Então tem sempre, mas o migrante vem, não contribui com nada e usa o nosso SUS. Como não contribui com nada? Ele tá aqui, ele tá pagando imposto, né? No Brasil, você respira, você tá pagando imposto. Qualquer coisa que você consome, você tá pagando imposto. Como que ele não tá contribuindo com nada? Só para dar um exemplo, assim, bem pequeno, desses mitos que são criados em torno da migração. E eu acho que também o papel da sociedade
sociedade civil é como que a gente provoca as instituições que devem fazer o controle, seja, né, da ideia dos freios e contrapesos, a ação quando o executivo, seja municipal, estadual ou federal, estiverem fazendo, né, esse vácuo intencional, ou quando o poder executivo, nas 3 instâncias, também estiverem criando situações de incentivo, seja pelo discurso, seja por políticas violadoras de direitos humanos, ou seja por perseguição direta, que acabam gerando, né, essa atuação um pouco de cópia e manada inconsequente e irracional, mas, enfim, é prejudicial para todo mundo. Para fechar, já falamos aqui como somos vigiados tanto pelo Estado quanto por empresas privadas e os riscos que isso gera para os indivíduos e para a democracia. Mas também é preciso colocar nessa matriz de riscos a atuação direta de grupos paraestatais e de indivíduos, que diante da falta de ação, ou mesmo a partir do fomento pelo poder público, resolvem agir diretamente e à margem da lei quando se sentem ameaçados. Eles atuam para resolver alegados problemas de segurança e de emprego, difundindo compreensões equivocadas sobre o diferente e sobre o outro. E como não podia deixar de ser, grupos vulneráveis são sempre os alvos preferenciais desse tipo de atuação. A gente já está chegando ao fim desse episódio do Revoar. E assim como nas outras temporadas, a gente vai dar dicas de filmes e livros para você continuar refletindo sobre o assunto. A Luísa Plastino perguntou aos nossos convidados sobre isso. Primeiro, as dicas da Camila Assano. Um que é o livro A Máquina do Ódio, da jornalista Patrícia Campos Melo. Traz essa discussão toda sobre o vácuo intencional e esse incentivo direto, fazendo uso da máquina pública, né? E é uma máquina pública produtora de ódio. Então, acho que é um livro que vale muito a pena. Tenho um enorme respeito pela Patrícia, pelo trabalho dela. E eu acho que ela fez um ótimo trabalho aqui no livro. Aí, o outro livro que eu queria indicar é o A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert. Chama A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. Tá bem no ligado que a gente conversou hoje sobre esses ataques aos povos indígenas. O povo Yanomami especificamente é atingido por essa atuação que vem da sociedade paralegal e paraestatal, dos garimpeiros ilegais. E é muito, né, do quanto a gente desconhece. E aí, quando a gente desconhece, é fácil a gente acabar caindo nessas falsas verdades. Então, é um livro que eu li, é um livro bem longo, intenso, mas que eu recomendo muito, muito mesmo a leitura. Aproveita que a gente está na pandemia, então é um livro até pesado, digo, em peso mesmo, e já que está em casa, é um bom livro para ler em casa. É um livro difícil, talvez, de ficar carregando por aí, pelo peso, mas eu recomendo bastante. O Bruno Paes Manso também trouxe algumas dicas. Mais do que uma dica cultural vinculada a esse tema, né? Existem livros, desde Abril Despedaçado, que eu gosto muito, até O Conde de Monte Cristo, que fala da questão da vingança, né? Que eu acho que é um tema muito vinculado a essa questão da violência e essas dinâmicas de conflitos, né? Que, na verdade, estão associadas a problemas desde sempre da humanidade, e muitas vezes é movido por esses conflitos relacionados à vingança. Mas, enfim, além desses clássicos que estão aí na literatura, tem uma dica que eu acho legal, que eu estou cada vez mais fascinado: vocês darem uma fuçada na Hemeroteca Nacional, no site da Biblioteca Nacional, onde existem uma imensa quantidade de jornais do século XX, final do século XIX, de diversas cidades, que permitem a gente pesquisar esse tipo de leitura da violência e da realidade em diferentes jornais do Rio de Janeiro dos anos 50, 60, que trazem informações fascinantes, assim, que é muito importante para a gente pensar como as coisas vão mudando e como são tão diferentes, mas ao mesmo tempo são tão parecidas, e que a gente não consegue sair desse buraco, né? Apesar de serem contextos diversos e uma linguagem muito diversa, como as coisas permanecem iguais. Então, esse site é incrível, porque você pode pesquisar por palavra-chave, e você tem acesso à história do Brasil nas cidades, no cotidiano das cidades, pelos jornais e pelas revistas, Cruzeiro, Realidade, Fatos e Fotos, uma infinidade de veículos de comunicação de diferentes épocas que você se perde lá, e eu acho que é uma coisa muito legal de fazer. E a Luísa também tem dicas para dar aqui no Revoar. A verdade é que não faltam dicas culturais sobre grupos vigilantistas.
Se pararmos para pensar, a maioria dos quadrinhos de super-herói conta a história de algum personagem frustrado que, com seus poderes, decide fazer justiça com as próprias mãos. Mas para aprofundarmos nos temas do episódio de hoje, queremos dar 2 dicas especiais. Primeiro, para se aprofundar sobre a história das guardas rurais indígenas, o curta documentário Arara, um filme sobrevivente, que venceu o 34º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo. E segundo, para refletir sobre o surgimento dos justiceiros nas cidades, queremos indicar a música Charles, Anjo 45, de Jorge Benjor, em que ele ficcionaliza sobre a história de um justiceiro do Rio de Janeiro. Aproveitem! Como vão as coisas, Charles, Anjo 45, protetor dos fracos e dos oprimidos. Esse foi o 6º episódio da 3ª temporada do Revoar, o seu podcast sobre liberdade e autoritarismo. Nosso papo da semana que vem será sobre o vigilantismo no ambiente digital. Nossos convidados são o Caio Machado, advogado, especialista em desinformação e diretor do Instituto Vero, e a Mariana Valente, doutora em Direito e diretora do Internet Lab. Você também pode acompanhar o Revoar pelo Instagram, em @revoar.podcast, e pelas redes sociais do Laut. As referências dos áudios que a gente usou nesse programa estão na página do Revoar, no site do Laut, em laut.org.br/revoar. O Revoar é uma produção da Rádio Novelo para o Laut, o Centro de Análise da Liberdade e do Autoritarismo. A coordenação é da Paula Scarpim e da Clara Helstab. A produção é da Clara Helstab e a edição é da Cláudia Holanda e da Júlia Matos. A pesquisa para esse podcast é do Pedro Ancel e da Luísa Plastino, que também participam das entrevistas. A música original é da Mari Romano e a finalização e a mixagem do programa são do João Jabassi. A coordenação digital é da Yara Crepaldi e da Bia Ribeiro, que também faz a distribuição. A Andressa Maciel cuida do design de mídias sociais desse podcast. Fiquem bem e até semana que vem. Nos vemos na próxima Revoada. Até lá!